Pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um podcast Ararifoco. A você que está com a gente, muito obrigado. Primeiramente, agradecer a Deus. Obrigado, Deus, mais um dia aqui presente, a gente poder trazer informações importantes, ter esse bate-papo semanal que a gente tem com você que está em casa, especialmente para você, tá certo? Também agradecer os nossos parceiros da Arena Telecom, Arena Solution, Geni Eletro, Centro Educacional Evolução, Supermercado Duarte, Madeireira Paula Francinetti, Farinha São José, Supermercado Mendonça. Vem aí, viu, Frank? A nova padaria do Supermercado Mendonça, viu? Ei, rapaz, o pessoal tá querendo que eu baixe peso, não. Posto Ademir, Leal Supermercado, Clian, especialidades médicas e odontológicas, Padaria Taliani, Vila Modas e Acessórios, Espaço Motor Auto Center, MVL Celulares e Acessórios, Enfermeira Fabiana Trindade, Arara Parque Estacionamento, também aí Bela Pizza Delivery e o Supermercado Supermais também agora chegando com a gente. Seja bem-vindo a todos que nos ajudam a manutenção desse podcast para que cada vez mais possamos evoluir com informações importantes para você, tá certo? E como eu falei, toda semana a gente tem um convidado especial que possa trazer informações importantes para você. Hoje, convidado ou a convidada, como a gente costuma dizer assim, veio de longe. Através da intermediação da professora Wanda, tá certo? A gente traz aí uma pessoa importante da cidade de Pilões para bater um bate-papo, que também tem familiares aqui em Arara, tá certo? Inclusive, um dos primos dela disse, vou aparecer lá para visitá-lo. Seja bem-vindo também, né? Lívia Corrêa Lopes, advogada da cidade de Pilões, está com a gente hoje para um bate-papo super especial e informativo para você que está em casa. Lívia, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Inácio, boa noite, Franklin, boa noite, Arara, boa noite para a minha cidade, Pilões, boa noite para todo mundo que está assistindo, e é um prazer estar aqui. A importância desse espaço que é aberto para nós, que trabalhamos com o público, é muito importante. Tanto nos ajuda a divulgar o nosso trabalho, quanto ajuda as pessoas a terem noção, conhecimento das informações que precisam. Muito bem, Lívia. Eu desde já quero agradecer a todos os seus familiares, a professora Helena que veio visitar, né? Tem essa voz de velho, mas não sou tão velho não, viu, professora? O pessoal confundia quando eu fazia aqui no rádio, perguntava até às vezes se eu tinha uns 60 e pouco, mas acho que pai engasgou na hora de me preparar e nasci assim meio engasgado, né? Mas eu quero agradecer desde já o pessoal que está participando também. O boa noite, meu amigo Frank. Frank, boa noite. Mais um podcast. Boa noite, Inácio. Boa noite, doutora Lívia. Boa noite, professora Helena. Professora Wanda e os pais da doutora também estão aqui. Já para mandar um alô ou segurar um pouco? Segura o alô que é para o pessoal participar e aproveitar as perguntas. Mas antes da gente começar, para a gente não passar aqui também despercebido e não falar o nome, vou pedir aqui para a doutora Lívia também falar o nome dos pais dela que estão aqui presentes também assistindo ao vivo, né? Nome do meu pai, Luciano Lopes, e nome da minha mãe, Josilene dos Santos Corrêa Lopes. Pronto, pessoal com a gente aqui, desde já muito obrigado pela presença de vocês, agradecer. E para a gente começar o nosso podcast, eu sempre costumo dizer assim, vamos conhecer um pouco do nosso convidado. Queria que você fizesse uma breve fala sobre um pouco de você, para a gente poder conhecer e para ficar gravado para os nossos telespectadores, quem é a doutora Lívia? Eu sou Lívia, eu nasci em Esperança, mas me criei, morei e moro em Pilões, então minha vida foi toda em Pilões. Mas Arara não é distante da minha família, a família do meu avô paterno é de Arara. Muita gente pode ser que não me conheça, mas eu sou sobrinha de Petrônio Lopes, que morava aqui e a maioria do pessoal deve conhecer. E minha carreira como advogada começou bem antes, desde quando eu era bem pequena, eu já tinha escolhido essa profissão, antes mesmo de começar a estudar para o temido Enem e tudo mais, eu sempre quis essa profissão. Até a minha segunda opção era a mesma profissão. Então, hoje eu sou realizada por eu ser advogada, eu trabalho com o que eu gosto, eu digo que eu não trabalho, eu me divirto. Porque quando tem uma audiência, um processo, aquilo ali é um novo conhecimento, eu vou estar mergulhando em um novo mundo, em um novo processo. Então, para mim, isso não é trabalho. Para mim, eu estou me divertindo e eu amo o que eu faço. Teve alguma inspiração para que você, assim, vi a primeira vez, assim, me apaixonei a essa profissão que eu quero? Teve alguma inspiração antes, assim, que
Eu acho que não. Agora, sim, eu gostava muito de assistir filme. Até hoje eu gosto muito de assistir filme nessa área. Então, eu acho que isso me influenciou bastante a escolher essa área. Teve alguma área específica assim que você gosta na advocacia ou você abrange todas as áreas assim no trabalho? Antes de eu começar a atuar, eu sempre gostava de penal. Inclusive, minha segunda fase na OAB foi em penal. Mas depois que eu comecei a atuar, eu tô me tornando apaixonada por previdenciário. Pela gama de oportunidades que ele traz e também a gente tem acesso muito ao público com o previdenciário. A gente vê as necessidades da pessoa, principalmente da criança, do idoso, que muitas vezes nem sabe que pode receber um benefício, e aí quando ele chega, ele traz o problema, às vezes ele nem vem com a intenção de resolver o problema. Ele só comenta, tô passando por isso. Eu disse, mas o senhor não sabia que o senhor pode receber isso, não? A gente pode dar entrada nisso, o senhor pode receber isso. Então, traz uma grande aproximação com o público. E eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu gosto muito de ouvir as pessoas, então isso é uma grande vantagem na minha área. Uma das maiores dificuldades, e eu falo até por mim, que assim, eu sou analfabeto de direito, não sei, né? Até para nasci canhoto, que é para não ser direito, né? Então, a gente não tem o conhecimento e às vezes acaba perdendo muitas oportunidades. Como você falou aí da área previdenciária, o que abrange essa área previdenciária? O que assim, quem está em casa fica nessa dúvida, será que alguma coisa que eu estou precisando, essa área também abrange a minha área? Exatamente, Inácio. O previdenciário é uma gama de benefícios que você pode receber. Eu acho que o mais popular que todo mundo conhece é a aposentadoria. Mas o previdenciário não acaba na aposentadoria. Muita gente deve também ter conhecimento do auxílio-doença. Que o auxílio-doença é depois de 15 dias que você está incapacitado, você no 16º dia passa a ser responsabilidade do INSS para pagar o período que você está incapacitado. E aí, o INSS, ele traz alguns requisitos para você poder receber. Ou seja, exemplo, você tem que ter contribuído para o INSS, tem um período de carência. Mas tem muita gente que não sabe que tem benefícios na Previdência que a gente consegue sem ter contribuído para o INSS. Exemplo, o salário maternidade, que é o carro-chefe do meu escritório, principalmente das mulheres agricultoras, que nunca contribuíram para o INSS e não sabem que tem direito. Aí elas chegam, mas eu nunca contribuí para o INSS, como é que eu tenho esse direito? O agricultor, ele é chamado de segurado especial. Ele não precisa ter contribuído mensalmente aquele valor. Ele apenas precisa comprovar que era agricultor. As pessoas fazem muito empréstimos, fazem cadastro no governo, e isso tudo influencia, ajuda a quando for tirar um salário maternidade, depois do nascimento do filho, isso aqui tudo é comprovando que eu sou agricultor. E muitas vezes as pessoas não gostam de colocar que é agricultor no cadastro. Por exemplo, faz o cadastro da saúde, faz o cadastro na matrícula da escola do filho e não coloca que é agricultor. E é de extrema importância colocar que é agricultor, se você realmente é. Porque isso tudo é prova. E aí, quando você conseguir, quando você precisar, exemplo, de um salário maternidade ou de outra coisa, tem lá as provas. E outro importante benefício que também eu recebo muito, é muito demandado no escritório, é o BPC-LOAS. Ele não é muito conhecido, mas o BPC-LOAS é para pessoas com deficiência, exemplo, criança autista, e esse benefício, ele não precisa você ter contribuído para o INSS. Se uma criança nasceu hoje e comprovar que ela é autista, ela sem ter contribuído nenhum ano, nem ter trabalhado, ela pode pedir o benefício. Ou seja, muita gente nem sabe que tem direito a esse benefício. E aí, a gente vai conscientizando as pessoas que elas têm direito a esses benefícios. Isso ocorre principalmente com crianças. Exemplo, o idoso, a partir de 65 anos, mesmo que ele nunca tenha contribuído para nada no INSS, ou que tenha contribuído, mas não chegou à idade da contribuição, ele pode receber o benefício do BPC-LOAS. Ou seja, não exige que você tenha contribuído lá para o carnê ou tenha pagado na prefeitura. O BPC-LOAS é disponibilizado para ele
pelo simples fato de ter chegado à idade. Então, isso aí é de extrema importância as pessoas saberem. Aproveitando sua fala, eu acho que também algumas pessoas possam estar em casa ter alguma dúvida. Um dos fatos que acontecem hoje muito na nossa sociedade é a formação de famílias rapidamente, para não dizer outros nomes, né? Às vezes até adolescentes fora da idade de ser uma idade maior. A mãe de família sendo agricultora, mas ela sendo de menor, ela também tem o mesmo direito? Tem sim. Ela comprovando, ou ela pagando o carnê, como a maioria do pessoal faz no sindicato, vai lá no sindicato e paga. Ela tem direito sim, até porque a partir dos 14 anos pode trabalhar. Só que trabalhar como menor aprendiz. Depois dos 16 pode trabalhar, tendo algumas regras que impossibilitam. Mas ela sendo menor de idade, ela contribuindo, ou ela sendo realmente agricultora, tendo toda a documentação de agricultora, tendo um comprovante, tenha cadastro na Secretaria de Agricultura, na EMPAE, que é agricultora, a gente consegue. Os maiores casos de menores de idade, meninas, mulheres, é o caso do salário maternidade, que elas não são maiores de idade, já têm filhas, e aí a gente consegue o salário maternidade, comprovando que é agricultora. Muito importante essa informação, porque às vezes você que está em casa, você é mãe, mas é de menor e não sabe essa informação. Muitas vezes o pessoal informa, não, é de menor, não tem direito, não vai. Então é uma boa informação para o pessoal saber. Sobre a questão do autismo também, eu acho que muitas pessoas não sabem que as crianças têm um direito também. É muito importante essa sua fala, porque assim, às vezes a mãe precisa de alimentação, precisa de algum remédio, alguma coisa, e não sabe do auxílio que a criança pode ter. Então, essa criança sendo autista e comprovado também tem um direito. Também tem sim, não só autista. Qualquer outra doença que impossibilite a criança de trabalhar, a gente dá entrada no BBC LOAS. E aí, comprovando que ele é autista ou tem essa incapacidade, ele tem o direito de receber. E muitas vezes o autista, como você falou aí, o autista às vezes não só é autista, tem intolerância à lactose. Exemplo, tem alguma intolerância a outra propriedade do leite. Aí o leite tem que ser aquele leite específico. Isso tudo é uma renda, que vai ser uma renda extra, né? Que vai ajudar na criança, principalmente para essas coisas. Para o leite, para medicamento, que é exigido de uma criança autista, não é a mesma coisa que é exigida de uma criança normal, né? Muito bem, você que está em casa acompanhando, participa do nosso podcast, deixa a sua mensagem, deixa o seu recado. A doutora Lívia hoje está dando uma consultoria de graça, viu? Não vai cobrar nada, então aproveita, porque a partir de amanhã, não vou nem perguntar o valor aqui para ninguém, só entrando em contato para saber, tá certo? Mas, Frank, uma ótima noite para você, manda já o recado da galera, porque daqui a pouquinho eu vou deixar a doutora Lívia falando e vou aproveitar a pipoquinha aqui. A professora Wanda trouxe aqui, eu nem jantei hoje, viu? O estômago do avestruz tá grande aqui, cabe muita coisa. É pra gente comemorar a vitória do Palmeiras de ontem. E tá difícil. Vamos lá, Frank, boa noite. O pessoal do portal Se Liga tá participando com a gente na audiência aqui de Pilões. Abraço aos amigos e parabéns, entrevista de hoje. A Ana Lúcia Soares, boa noite, manda um alô para Silas, na cidade de Pilões, PB, por favor. A Lidiane Rodrigues, no aguardo da melhor, porque ela estava na espera ainda, né? Porque a gente deixou na espera, mas já estamos no ar. A gente estava só organizando aqui, né? Isso, Josineide Correia, boa noite. A professora Maria Helena, que está aqui com a gente aqui, está participando também, boa noite, assistindo diretamente ao vivo no estúdio. Tive o prazer de conhecer Inácio e Franca, a gente que fica feliz. Muito orgulhoso. O prazer é todo nosso. A gente tá devendo a visita, viu, Franca? Estamos devendo a visita. Estamos devendo. Vamos cumprir em 2025 para não virar veaco. O Edno Silva também está participando. E ele estava aqui no estúdio, eu acho que já foi para casa. O Edno não estava aqui com a gente, mas já foi. Tá? A Fernanda Priscila, uma amiga linda, uma pessoa muito competente. Ela fala aqui, é Manuel Lopes, testada. E aí é boa, hein? Tá, Elisandra Borges, boa noite. Inaele Barbosa, também participando, dando boa noite aqui. Ana Lúcia Soares acrescenta aqui, boa noite. Eu acho que é a mesma mensagem de cima, é isso mesmo. O Edno Silva mandando um coraçãozinho aqui, é com você aí, Inácio. Daqui a pouco a gente volta aqui no... Obrigado a todos pela participação. Deixa aí a sua pergunta, deixa eu deixar aqui. Eu quero também fazer os agradecimentos ao pessoal que está participando, né? Obrigada a todo mundo que está participando. Silas, Lidiane, Fernanda...
Meu irmão Emanuel, minha tia Josineide, Elisângela, que é minha prima, e acho que Naeli, são todos meus amigos. Importante participação, e você vai deixando sua mensagem também, deixa seu recado, interage com a gente. O podcast Arara em Foco é feito por você e para você participar com a gente, tá certo? Vou fazer uma pergunta, aproveitar aqui, a gente falou de vários benefícios aí, mas assim, tem outros benefícios. Quais são os benefícios que hoje o cidadão pode ter no INSS a dispor dele, para que na hora da precisão mesmo esteja ali à disposição? Pronto. O mais correto que a gente diz é que todo cidadão contribua para o INSS. Porque na hora de uma precisão não vai ter nenhum problema de comprovar que é agricultor e tudo mais. Mas a maior precisão que os clientes têm é na hora de uma doença, na hora de ficar incapacitado. E como eu disse, quando você fica incapacitado até 15 dias... você continua no seu emprego lá e é aquela empresa que paga. Mas quando parte do 15º dia em diante, do 16º dia em diante, então já é o INSS. Então aí você tem que ter comprovado que contribuiu por um determinado tempo, tem que ter aquele período de carência, que é no mínimo 1 ano da sua última contribuição. Então esse auxílio é um salário mínimo que eles vão ficar recebendo enquanto perdurar essa incapacidade, enquanto não puder voltar a trabalhar novamente. Então, assim, caso eu sofra um acidente, que Deus o livre aí, e eu tenha contribuído, pode. Agora, uma dúvida justamente nessa contribuição que eu tenho, é porque, assim, às vezes o pessoal trabalha e paga aquele... Carnê. O carnezinho, mas não paga a totalidade do valor. Tem o mesmo direito aquela pessoa, porque às vezes o pessoal vai lá pagar, quando paga, diz assim, eu contribuo com o INSS, mas não é o valor total, né? Paga às vezes um valor fixo quando trabalha para uma empresa terceirizada. Isso. Também tem o mesmo direito? Vai ter o mesmo direito, só que quando ele quiser se aposentar, vai ter as contribuições, mas isso vai impactar no salário que ele vai receber quando ele estiver aposentado. Às vezes a pessoa não... é o que a gente chama, às vezes a pessoa não paga cheio. Aí quando vai se aposentar, ocorre esse problema. Pode ser que ela queira, ou a pessoa queira se aposentar realmente assim, ou se não, ela começa a complementar as contribuições que ela não pagou cheia. E aí, se for poucas, não vai interferir tanto se ele complementar. Mas se for cheia, aí, se for menos, né? Aí vai impactar no salário, na aposentadoria dele, na aposentadoria monetária. E caso assim eu queira receber, às vezes, um valor maior, pagando uma taxa maior. Aqui no caso, o Frank vai me contratar e me ensinar a minha carteira hoje. E eu queira pagar uma taxa a mais. Pode também fazer isso? Pode também. Se você pagar mais, isso também vai interferir no seu salário da sua aposentadoria. Se você paga menos, interfere, ou seja, sua aposentadoria monetariamente vai ser menor do que uma pessoa que paga 2 vezes mais. Então, sua aposentadoria monetariamente vai ser bem maior. Agora eu vou falar também num tema polêmico que meu pai, graças a Deus, não escuta lá no céu, a questão da pensão alimentícia. Às vezes a dificuldade, antigamente o pessoal tinha esse costume, né, filho se espalhava pelo mundo, hoje não, tem responsabilidades. Como é que funciona a questão da pensão alimentícia? A pensão alimentícia é bem polêmica e também muito demandada lá no escritório. A primeira questão que a gente, quando a cliente chega, é a certidão de nascimento. Se a certidão de nascimento tiver o nome do pai, já começamos bem. Se não tiver, que na maioria dos casos não tem. E aí, muitas vezes, se a mãe conhece o pai, sabe onde o pai mora, beleza, já é bom. Mas se a mãe não sabe onde o pai mora, se não sabe o paradeiro, às vezes conhece os pais do pai, às vezes conhece uma irmã, que é a tia da criança. Aí interfere muito, porque primeiramente a gente tem que achar o pai. Achando o pai, a gente vai entrar no reconhecimento da paternidade. Aí o que acontece? O pai pode dizer, não, realmente eu reconheço que ele é meu filho. Mas tem pais que não reconhecem. E aí tem que fazer o teste de DNA, tem que receber o teste às vezes ou os pais combinam de fazer em determinado local, ou se não, o judiciário disponibiliza um local para você ir lá fazer. Aí, depois de reconhecida a paternidade, é que se estabelece a porcentagem da pensão. E a pensão,
um grande fator importante que a gente tem que ter ciência, que a pensão não é R$100, R$200. A pensão, quando o juiz estabelece, ele estabelece uma porcentagem sobre o valor do salário mínimo. Ou seja, então em janeiro de todo ano, esse salário mínimo aumenta. Então a porcentagem vai aumentar também. Se em 2024 eu pago R$100 de pensão, em 2025, quando o salário mínimo aumentar, eu vou pagar mais um pouco. E aí, muitas vezes o que acontece é que às vezes o pai não acompanha esse aumento da pensão. E aí, futuramente pode interferir numa ação para ele pagar essas contribuições, complementar essas contribuições. Justamente aproveitando também essa questão da pensão, como é o cálculo assim feito? É por uma criança que calcula por um salário mínimo ou pode ser assim, cada criança é um salário? Não, é assim. Primeiro a gente tenta fazer um acordo entre os pais. Os pais estabelecem, às vezes que a gente chega numa audiência, a mãe quer 30% e o pai só quer dar 25%. Aí o juiz, não, vamos fazer 27%. Não tá nem no que o pai quer, nem no que a mãe quer, e a gente fica tudo ok. Mas aí, não entrando em um consenso, a mãe, que geralmente é que tá com a guarda da criança, vai disponibilizar todos os gastos. Gasto com escola, transporte, alimentação, vestuário, tudo isso. E aí, um gasto com a criança não é só o pai que tem que pagar. Ou seja, se uma criança gasta por mês, supondo, claro que uma criança não vai gastar R$100 por mês. Se uma criança gasta por mês R$100, R$50 tem que ser abarcado para o pai e R$50 para a mãe. Então, o que a criança gasta, o juiz vai analisar o que a criança gasta e dividir entre o pai e a mãe, dividir em 2. Mas isso também vai analisar dependendo do quanto o pai recebe. A gente não pode exigir que um pai dê R$500 de uma pensão se ele recebe 600, 800. Ou até mesmo que ele seja autônomo, não tenha mensalmente uma renda estabelecida. Por quê? Porque caso ele não cumpra com esse valor, ele pode ser preso. Atrasando 3 pensões, a gente já pode pedir a prisão e se ele não pagar, ele é preso. Então isso interfere muito. É uma hora muito decisiva você estabelecer a porcentagem. Mas aí, exemplo, hoje eu estou empregado, daqui a um ano não sou mais empregado. Pode pedir a mudança dessa porcentagem. Pode dizer, olha, agora eu não sou mais empregado, então tem que diminuir essa pensão, porque agora eu não tenho um valor fixo para receber. Entendeu? Então, é muito relativo. Eu não posso dizer, uma criança recebe 25%, porque depende do pai, do quanto o pai recebe, depende do quanto a criança gasta. Então, eu digo assim, que cada pensão é um caso. Aproveitando também, eu tenho escutado sempre, assim, alguns avós falam, se meu filho não pagar, eu sou obrigado a pagar. Isso é verdade? Então, é o seguinte, a obrigação de pagar é do pai. Exemplo, se o pai, a gente não achar, supondo que a mãe da criança não sabe o paradeiro do pai nem nada. Não achando o pai, a responsabilidade vai para os avós. E aí, muitas vezes, o pai fica se esquivando, a gente não encontra ele, aí quando a gente vai demandar os avós, o pai aparece. Porque para não deixar os avós pagar, ele aparece. Mas caso ele realmente não apareça e os avós não tenham nenhum conhecimento de onde ele esteja, a responsabilidade vai sim para os avós e aí vai determinar uma porcentagem para os avós mensalmente ter que pagar aquela pensão para a criança. Alguns pais também costumam fazer o seguinte, não pagam as pensões e dizem, eu não estou trabalhando agora. Quando eu trabalhar, eu pago. Isso não pode acontecer, não? Não pode. Porque independente dele estar trabalhando ou não, a pensão está ali. O juiz estabeleceu 20%, ele tem que pagar todos os meses 20%. O que é que ele tem que fazer? Parei de trabalhar, então eu tenho que ir lá, peticionar no processo, dizer que não estou mais trabalhando e não posso pagar mais aquelas porcentagens. Tenho que pagar um valor menor. A maioria dos casos, às vezes os avós ajudam, entendeu?
Mas aí ele não pode deixar pagar porque parou de trabalhar. Porque, exemplo, ele parou de trabalhar 5 meses. No 6º mês ele peticiona lá: parei de trabalhar, quero diminuir a pensão. Se o juiz diminuir, vai valer dali para frente. Os 5 meses que ele estava devendo e sem trabalhar, continua a porcentagem que estava valendo. Entendeu? E outra coisa muito importante, que agora que eu lembrei, é que muitas mães chegam com crianças de 6 anos, 7 anos, querendo pedir as pensões desses anos atrasadas. A gente não tem como pedir essa pensão. Por quê? A gente só pode pedir uma pensão quando o juiz diz, é tanto. Ele tem que pagar tanto. Se uma criança chega de 7 anos, quer demandar os 7 anos que essa criança não recebeu a pensão, como é que a gente vai pedir? Se não tem um valor estipulado que ele deve pagar. Agora, ela tendo 7 anos, aí a gente peticiona. Dali pra frente, o juiz vai estabelecer aquela porcentagem. Aí, digamos que ela não queira, o pai não paga. E digamos que ela chega a 10 anos, aí não, quero pedir o retroativo. A gente tem como pedir, porque aí tem uma sentença, tem de como a gente se basear no valor que ele era para ter pago todos esses anos. Por isso que é importante a gente pensar bem. É uma obrigação do pai e a mãe tem que solicitar judicialmente. Porque depois que a criança estiver grande para querer pedir os anos anteriores, não vai adiantar de nada, porque a gente não consegue pedir. E agora me bateu uma dúvida, aproveitar também que a gente está aqui, eu vou tirar essa dúvida. Pode ter o inverso, o pai solicitar da mãe também, porque fica essa dúvida. Será que o pai também pode ter o mesmo direito que a mãe tem? É porque a maioria dos casos são de pai, né? De pai. Mas, exemplo, uma criança que mora com o pai. O pai pode pedir a pensão à mãe. E aí, os mesmos critérios que eram estabelecidos para o pai, vai também estabelecer para a mãe. Se a mãe é empregada, quanto ela recebe por mês. E aí, ela tem que contribuir com metade dos gastos da criança. O juiz também analisando quanto ela recebe por mês. Então, vale também para o pai e para a mãe. Vale para a pessoa que não está morando com a criança, cuidando da criança. Muito importante. Então, você que está em casa acompanhando a gente tem muitos casos, inclusive aqui na nossa cidade, que acontece isso. As mães deixam com os pais, inclusive com a guarda legalmente. Isso. E aí vão embora trabalhar, mas esquece que tem filhos ainda para cuidar, né? Exatamente. Frank, mais uma vez, vamos lá para o recado do pessoal para a gente daqui a pouquinho também fazer o bate-papo. Enquanto tu vai falando, eu vou aqui pipocando. É isso, vamos lá, Inácio. Está aqui a Vânia Silva, boa noite. Estava na espera dessa live, acompanhando aqui do Rio de Janeiro, hein? Ensinei reforço a Lívia, desejo muito sucesso na sua carreira. Grande beijo, doutora Lívia. A Vânia lá do Rio de Janeiro. Fernanda Priscila, competente essa minha advogada. Maria José, boa noite. Antônio Soares, boa noite, parabéns pelo grande programa. Wando Barbosa participando, o Jeremias também, Antoniel participando aqui com a gente. Repórter, ele escreveu aqui. Puder escrever de novo, Wanda, aí para a gente poder ler, porque a gente não consegui entender aqui não. Viu? O Adelso Acelino, boa noite, parabéns pelo seu esforço, que Deus lhe abençoe e ele dê muita sabedoria. A Josineide está falando que está em Areia. Maria José, as crianças com... aqui é uma pergunta muito boa que ela está fazendo aqui. Ó. As crianças com intolerância à lactose e outras alergias têm direito ao BPC? Com você, Inácio, aí. Vou deixar para a doutora Lívia fazer a pergunta. Isso me interessa. Tem um filho lá em casa também com isso aí, viu? Então, um abraço para Vânia, Maria José, Jeremias, Fernanda. E aí, a pergunta foi de quem? A pergunta foi da Maria José. Pronto. É o seguinte, se ele tiver somente intolerância à lactose, a gente não tem como pedir, porque isso não é uma incapacidade que impossibilita ele de trabalhar. Exemplo, como a gente trouxe aqui o caso do autista. O autista, futuramente, ele não consegue trabalhar, ele não consegue se concentrar. Um autista é inquieto dependendo do grau dele, então ele não consegue trabalhar. A incapacidade que o benefício BBC Loas estabelece é a questão de conseguir trabalhar, conseguir ter sua economia financeira. Agora sim, essa pessoa que tem intolerância à lactose, dependendo do grau, e se tiver algum outro problema
Exemplo, eu junto intolerância à lactose a outro problema também que impossibilita ele de trabalhar. Aí a gente consegue solicitar isso. Inclusive, na hora que a gente solicita o bebê celulose, pergunta se essa criança ela tem que tomar determinada medicação e às vezes o governo não disponibiliza. Se uso de fraldas, se o governo não disponibiliza. Então, somente intolerância à lactose a gente não tem como pedir bebê celulose para isso. Uma informação muito importante para você que está em casa aí. Boas perguntas. Vamos fazendo a pergunta aí, pessoal. Aproveitando que hoje a consultoria é de graça. Eu já falei, viu? Paga nada. E se pagar alguma coisa, a professora Ana disse só. Eu pago, né, professora? Tá tudo pago. Vamos lá, pessoal. O pessoal participando com a gente. Desde já agradecer também aos nossos parceiros, nossos patrocinadores. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Sempre aí nos apoiando nesse podcast, trazendo informações importantes. Pessoal de Pilões, obrigado mesmo pela audiência de vocês. Sempre serão bem-vindos aí e cada vez mais essa participação. Outra informação importante que a gente vem falando também sempre são problemas que acontecem com questões bancárias. Eu já passei algumas dores de cabeça muito grandes por problemas bancários. Como é que tem sido? A procura tem sido grande lá por problemas aí com essas... Vamos dizer assim, essas vírgulazinhas que se botam pra gente assinar às vezes e quando a gente vai olhar tem caído numa enrascada pelos bancos? A questão bancária acontece demais, é muita demanda. A gente sabe que principalmente os idosos, eles não têm muito acesso à tecnologia. E às vezes, muitas vezes o idoso, quem tira o dinheiro do idoso é um neto, um filho, e aí só entrega o dinheiro, pronto. Só que o que é que acontece? Se o idoso ou aquela pessoa que retira o dinheiro dele não prestar atenção, ele pode ser que ele não esteja recebendo o valor que deveria. Exemplo, um aposentado que receba um salário mínimo, que é 1.412. Então, se ele tira lá 1.400, 1.350, ele tem que perceber que está havendo uma diminuição do seu dinheiro. Muitas vezes faz empréstimo, aí não. Esse valor debitado realmente é da parcela do empréstimo e tudo mais. Mas a grande maioria, a massa maior é sobre taxas que vem descontando sobre a conta daquela pessoa. E aí ela só vem descobrir muito tempo depois. Às vezes não é só uma taxa, são mais de uma taxa. Às vezes os valores não são o mesmo todo mês, ou seja, com o passar dos meses vai aumentando. E aí realmente só vem perceber quando está um valor muito alto, ou se não, quando um filho ou um neto ele tem mais a atenção e vê. E aí a gente tem como restituir todos esses valores que vêm descontados na conta desse idoso. Outro problema grande também, eu acho que em todas as cidades, é a questão do empréstimo com o idoso. Muitas vezes o idoso está lá naquele momento de necessidade, na hora de uma doença, e acaba pedindo um empréstimo, solicitando um empréstimo, e aí quando vai ver, pagou o dobro ou o triplo do valor que pegou, sem saber. E a gente tem o que a gente chama de juros abusivos. É quando o Banco Central ele disponibiliza taxas para serem refletidas em um empréstimo. E às vezes essas taxas, esses parâmetros não são obedecidos pelo banco. E aí, eu não sou contadora, mas o contador, ele tem toda a ciência, toda a informação de saber quando os juros é abusivos ou não é. Então, a gente que é leigo sobre matemática, essas coisas, a gente não vai perceber. Mas se a gente fizer um cálculo simples e ver que a gente vai pagar no final do empréstimo 2 vezes mais, 3 vezes mais, a gente fica indignado, né? Porque pagar 2 vezes um valor que a gente pegou, a gente já acha ruim. Então, tudo isso tem que ser bem analisado. E outra questão também é sobre empréstimos que são feitos em nome de idosos. E aí, os idosos nem sabem que esse empréstimo foi feito. Ele não assina, não concorda com esse empréstimo e fica lá descontando na conta dele. Se ele não parar para ver se, esse empréstimo eu fiz, esse eu não fiz. Se ele não olhar direitinho a conta dele, vai ter provavelmente empréstimo que esteja lá, mas que ele não tenha feito.
Às vezes, quando a gente peticiona judicialmente o empréstimo que o cliente não fez, ele diz assim, não, Lívia, esse aqui eu não fiz. Quando a gente peticiona, é o contrato de outro empréstimo que ele realmente tenha feito, realmente tenha assinado. E aí, eles fazem empréstimos e colocam os contratos de outros empréstimos que eles realmente tenham feito. Aí, fica descontando da conta e eles nem recebem aquele valor. Às vezes também a questão do empréstimo, e eu tenho visto, e às vezes já passei por isso também, situações, são contratos casados. O pessoal fecha um contrato, mas ali no meio tem você pegando, exemplo, seguro, não sei, de alguma coisa, seguro de casa, seguro de alguma coisa, eles botam ali no meio. E aí quando você vê que assinou, depois vai olhar o que tinha lá no meio, não, tem várias coisas que você está pagando que não é obrigatório. Mas ele diz, não, para você fazer esse empréstimo aqui, você precisa também pagar esse outro aqui. Isso é correto ou é ilegal por parte do banco fazer isso? Então, é o que a gente chama de venda, contrato casado. Às vezes, quando a gente vai fazer um empréstimo, não, tem que pagar um seguro de vida, um seguro de casa. Então, a venda, o contrato casado não é permitido. Mas como o que é que o pessoal faz? Como eu estou precisando daquele dinheiro, então eu vou entrar, vou ter que aceitar que na realidade você pode fazer com o outro banco sem pagar aquilo. Mas aí você aceita. Na realidade nem vai aparecer lá como uma venda ou um contrato casado. Vai aparecer como se você tivesse realmente solicitado, entendeu? Não é permitido uma venda casada. Se tiver lá bem estabelecido no contrato que a venda é casada, não é permitido. Mas tem essa questão, que eles provavelmente não colocam que é venda casada já para não impossibilitar de você solicitar. E aí você vai ter que provar que realmente é uma venda casada que não é permitido. Caso aconteça isso, eu posso procurar o seu trabalho e também fazer essa petição. Pode sim. Já aconteceu. Então, atenção, viu, bancário? Vou ficar de olho em vocês para não passar por isso de novo mais, viu? Pessoal participando com a gente, Frank, vamos lá, mais interação do pessoal. O pessoal aí mandando o recado. Vamos lá, tá o Jeremias. A Clara Inário arrasa, Solina, melhor advogada da região. Jeremias Toniel, advogada testada. Matheus Original, boa noite a todos. Matheus Original passando para registrar a audiência e parabenizar a entrevista. Acho que ele vai botar entrevistado, né? Com a nossa amiga, não é delegada não, advogada, Matheus. Já a gente vai falar desse detalhe, viu? Doutora, parabéns, Deus abençoe todos vocês, bom trabalho. O Edilson Mendes também está participando com a gente, ó. O Edilson aí só faltou ele ter vindo também, ó. Se ele viesse essa pipoca não tinha sobrado não, né? Tinha não. Passando para dar o parabéns à doutora Lívia Lopes, deseja todo sucesso, menina de ouro, que nos dá muito orgulho. Ele complementa aqui, pergunta para a doutora Lívia o que poderia se fazer para diminuir o acesso do cidadão à justiça, já que perdemos delegacia, defensoria, comarcas, de uma forma geral. Infelizmente, só pobre sofre mais, entendeu? E ele colocou aqui que está assistindo com a turma do Dominó, jogando Dominó. Já joguei muito, viu, Edilson? Já joguei muito, viu? Tá Simônica Pereira, eu acho que ela botou isso mesmo, né? Que ela botou Simônica da Repetidora em Pilões, está participando também. A Adriele Roque, competência é o nome dela. Parabéns, amiga, você vai longe. Ela também cumprimenta aqui, excelente profissional. A Maria José agradeceu a tirar a dúvida lá do BPC. Adriele, parabéns, empresária, faxineira, advogada, ela é água, ela é top, ela é tudo, amo tudo. O Vando Barbosa participando, o Edilson Mendes cumprimenta aqui, simplicidade é o nome de Luciano e Lena, passaram para seus filhos. Luciano e Dona Lena aqui com a gente. Aí tem a Rosineida que ela faz uma pergunta. Boa noite, tivemos no período da pandemia a suspensão da cobrança dos empréstimos. Daí tivemos que fazer um segundo empréstimo para pagar as parcelas pausadas no momento. Isso foi legal? Com vocês, Tem duas perguntas, vamos deixar para a doutora Lívia fazer aí a resposta para o pessoal. Mandar um abraço pro pessoal aí que comentou. Andriele, aí eu não decorei os outros nomes, mas vamos lá. Primeiro, Edilson falou, a gente chamou Edilson, eu acho que ele é ocupado, não tá aqui, mas ele tá assistindo virtualmente. Ele tem um jogo, eu acho que apostado no Dominó. No Dominó. O Dominó, que meu pai também joga lá em Pilões, ele é conhecido. No centro da cidade. Lá em Pilões a gente tem um shopping, que é o Shopping Petrônio Lopes, que é inclusive lá onde eu trabalho.
E aí na frente tem a praça e eles ficam jogando todas as noites. Pronto. Edilson perguntou sobre o acesso das pessoas ao judiciário. Então, hoje a grande divulgação de informações é principalmente o rádio ou as redes sociais. Até a gente que está fazendo uma live, a gente está fazendo pelo YouTube. E tudo isso é questão de informação. A maioria do pessoal antigo, ele não tem acesso a isso. Tem acesso a um rádio, mas acesso a redes sociais não tem. Então, eu creio que a maior dificuldade é daquela pessoa agricultora, idosa, não ter acesso a uma rede social. Porque eu uso minhas redes sociais. Eu toda semana estou lá postando. O que eu posto no meu Instagram, no meu Facebook, eu posto num grupo. Então, o grupo de WhatsApp ainda é mais fácil. A gente ainda vê, as pessoas têm uma maior acessibilidade ao grupo de WhatsApp. Então, se eu postar lá uma informação, é mais fácil eles acompanharem do que no Instagram. Então, apesar de a gente não ter o fórum na nossa cidade, a gente tem a delegacia, mas não tem um fórum, é essa questão de não ter acesso à informação e até mesmo não saber. Exemplo, eu sou de Pilões, nasci em Pilões, sou advogada, mas tem gente que não sabe que eu sou advogada. Me viu crescendo e me vê lá no shopping, o meu escritório é no shopping, vê eu passando, indo e voltando, mas não sabe que eu trabalho lá, que eu sou advogada. Então, eu coloquei o meu escritório, quis abrir o meu escritório na minha cidade já para fornecer informação. Porque o meu escritório está aberto para qualquer pessoa ir lá, chegar e tirar a sua dúvida. Até mesmo ele chega com um problema e eu acho outro problema e já vou dar as soluções para ele. Então, isso tudo eu quis para facilitar, dar acessibilidade para a minha cidade. Primeiro, abarcar a minha cidade, para depois eu ir para outras cidades vizinhas. Então, eu acho que isso, o acesso a redes sociais do pessoal e acesso também a pessoas como eu, como advogados, é de grande importância. Apesar de não ter um fórum, mas tem um advogado que tira todas as dúvidas nas redes sociais, em WhatsApp, Instagram. Tá tudo lá disponível para quem quiser ir lá fazer sua pergunta, tirar sua dúvida. Aproveitar aqui a pergunta antes dela responder a outra aqui, Frank, repassar de novo a pergunta. Justamente qual o maior desafio hoje dos advogados nas cidades onde não tem comarcas? Porque assim, como é que as pessoas vão procurar algum lugar para fazer justamente a um processo, a uma comarca? Porque tem que procurar, eu acho que é Areia lá, né? No caso, Guarabira, que é uma distância ainda maior, né? E aí, no caso da gente aqui em Arara, tem que ir para Solânia. Assim, qual o maior desafio hoje dos advogados que trabalham nas suas cidades, mas não tem a comarca e tem que se dirigir a outros locais? Na realidade, a dificuldade é pouca, porque depois da pandemia tudo ficou virtual. Ou seja, se eu queria fazer um despacho lá no cartório de Guarabira, que eu tinha que sair de Pilões para ir até Guarabira, ou falar com a juiz, ou pedir um adiantamento do meu processo, eu posso fazer isso no meu escritório. Virtualmente, abro uma chamada de vídeo com o cartório de Campina, com o cartório de Solânia, com o cartório de qualquer outra cidade. Lá no PJE, inclusive, não é só disponibilizado para advogados. Você que, exemplo, tem um processo, principalmente de pensão, que a pessoa fica lá esperando, pede um andamento e também tudo questão de prazo. Se você quiser ir lá no Google e colocar TJPB, vai aparecer uma lista de cidades. Exemplo, Campina Grande vai aparecer. Aí, cartório de família, cartório criminal. E eu posso mandar mensagem por WhatsApp, mandar um e-mail ou ligar por chamada de vídeo. Então, facilita muita coisa. O problema é que ninguém tem acesso a essa informação. Nós, advogados, temos mais porque a gente trabalha. Tem algum ponto de apoio lá em Pilões, assim, se algum cidadão precisar? Não. Tem que procurar o advogado mesmo para poder... Tem que procurar o advogado. A não ser que seja na prefeitura, que as prefeituras disponibilizam, né? Uhum. Outra coisa, audiência. Audiência, raramente eu faço uma audiência presencial. A maioria das audiências é apenas virtual. Uma audiência de conciliação que eu faço em 5 minutos, do meu escritório eu gasto 5 minutos. É o tempo que eu estou na audiência com o meu cliente e acabo. Eu gastando 5 minutos. Imagine se eu for sair de Pilões,
ia demandar dinheiro, tanto meu e do meu cliente, mobilidade, tempo que eu vou estar perdendo, o tempo de locomoção, de eu ir para Guarabira, voltar para Guarabira, é um tempo que eu perco, posso estar adiantando meu processo, posso estar recebendo um cliente. Então, isso tudo facilitou muita coisa. Mas tem ainda as audiências presenciais que, quando é para ouvir uma testemunha, quando é que algum momento que precisa realmente da presença física do advogado, aí é preciso a gente ir. Mas não sendo isso, nossas audiências estão sendo todas virtuais. Isso tudo foi depois da pandemia, um benefício que a pandemia trouxe. Frank, teve mais uma pergunta, né, que foi feita aí sobre a questão dos empréstimos, né, na pandemia, né? Isso, a Rosineide Lima. Boa noite. Tivemos no período da pandemia a suspensão da cobrança de empréstimo. Daí tivemos que fazer um segundo empréstimo para pagar as parcelas pausadas no momento. Isso foi legal? Rosineide Lima é minha tia, ela mora em Areia. Na realidade, as pessoas tinham um empréstimo, quando chegou na pandemia, o presidente disponibilizou que parasse de descontar, até porque tinha muita gente que estava sendo descontado muito valor, e aquele momento que a gente estava vivendo da pandemia, estava exigindo muito da gente, principalmente financeiramente. O que é que acontece? Quando acabou a pandemia e voltaram os descontos, cada pessoa que tinha empréstimo tem que ter ciência de quanto faltava, monetariamente faltava para eu pagar o empréstimo, e aí quantos % em cima do que faltava eles colocaram. E a gente tem que analisar isso, porque da mesma forma que, como eu falei, no empréstimo tem juros abusivos, nesses casos provavelmente também podem ter. Até porque não era uma coisa que eu posso escolher fazer empréstimo ou não. Era uma coisa que eles tinham que fazer, porque eles tinham que continuar pagando. Então tem que ver o valor que estava restando para terminar o empréstimo e quanto porcentagem caiu para ele pagar. Quanto aumentou? Aumentou 2 vezes mais, 3 vezes mais. E aí tem o Banco Central que estabelece esses parâmetros. E aí também vai ser analisado nesses casos que, após pandemia, que eles tiveram que continuar pagando. Aproveitar a deixa, justamente aconteceu muito isso, não só com a questão dos empréstimos, mas inclusive com os próprios empresários. Foi suspenso um período do pagamento, mas não foi cancelado aquele pagamento. E aí, ao final de tudo, quando juntava tudo, virava aquela bola de neve e o pessoal para pagar. Não, mas eu pensei que ia pagar só esse mês. Mas tinha que pagar, juntar aquele dinheiro que foi todo para pagar. Exatamente. Quando voltou os pagamentos. Não só aquele do mês que quando parou tudo, né? Isso mesmo. Aí é com relação a isso que a gente tem que ver a porcentagem que foi interferida nesse restante que deveria pagar. E aí é tudo com relação à porcentagem que ela vai ter que pagar. E aí, com relação a essa porcentagem, é que a gente vê se os juros é abusivo ou se não é. Deixa eu passar mais uma vez nas redes sociais. Frank, vamos lá, um recadinho da galera, porque a gente falou aqui muito de previdência, falou uma coisa, mas eu soube que a doutora Lívia não trabalha só de advogada, não. Então a gente vai saber mais novidade. Vamos lá. Vamos lá. Temos o Antônio Pereira, boa noite a todos. Ele cumprimenta aqui, estamos aqui na escuta, juntamente com minha família, esposa, filha e minha irmã Joseane e filhas. Aí a Ivonete Santos, parabéns minha linda, você é uma pessoa incrível. O Antônio Pereira também cumprimenta, Deus abençoe a advogada diferenciada. Ele fala aqui também a mãe Lúcia e Mimos Bar, também está na escuta. O Matheus Original, assim, Frank, eu me confundi, aqui meu abraço, tá, parabéns, excelente entrevista. A Ivonete Santos, Lívia, você é uma menina de ouro. Michele Camilo, boa noite, parabéns. A Rosineide Lima, advogada Lívia, minha sobrinha maravilhosa, orgulho de você. A Lidiane Rodrigues, meu orgulho, é com você aí, Inácio. Estamos de volta aqui de novo, vamos fazer o bate-papo. A gente falou muito de previdência, falou tudo, mas a doutora Lívia no dia a dia tem também outros empreendimentos ou só fica na advocacia? Não, a gente não para, não. A gente tem um shopping, né, que a gente dá toda a assistência. Aí meu pai é apaixonado por fazenda e aí a gente tem
uma fazenda lá na nossa cidade que a gente cria cavalos, bois, e aí a gente também tem essa demanda. No final de semana eu digo assim, que na sexta-feira eu sou do sítio. Na semana eu fico trabalhando como advogada e da sexta em diante a gente fica cuidando do sítio. Então tem aquele, como dizer assim, não é o cuidando, é o lazer do final de semana. Na realidade não é nem trabalho, é o lazer da gente. É como minha mãe disse, minha mãe, ela não é muito fã de sítio não, mas ela quando vê a gente estressado lá em casa, eu, meu pai e meu irmão, aí diz, vamos pro sítio andar de cavalo. Quando a gente chega novo, já é outra pessoa. É desse jeito, é nosso lazer. O sítio não é nosso trabalho não, é nosso lazer. Exemplo, se for botar a gente pra acordar de manhã cedo pra fazer uma coisa que a gente não quer, a gente não vai não. Mas se meu pai disser que a gente vai sair de 4 horas da manhã pra ir pro sítio, a gente tá em pé às 4 horas e vamos. Agora eu vou perguntar, já que eles estão aqui, mas chega lá, é o pai quem assume a responsabilidade ou vão só passear de cavalo? Amarrar o boi do cavalo e ela puxar. Então vai pra labuta mesmo. Vamos, pra labuta mesmo. Então é bom, porque assim tem aquele momento de lazer da família, mas também o trabalho tudo unido se torna um ambiente muito gostoso, né? Se torna, assim, um momento de descarregar, né? Todo mundo tem o seu lazer, seu hobby. E aí, eu digo que o meu é esse. É ir pro sítio, tá cuidando dos bichos. E é como muita gente tem cachorro em casa. O cavalo da gente, o boi... O boi é a mesma coisa. É a mesma coisa. Exemplo, se a gente... Ah, meu Deus. Se um boi morre, se eu tenho um bezerrinho que morre... a mesma coisa de perder um cachorro. É de grande porte, né? A gente não tá lá com ele dentro de casa, mas é o mesmo amor que a gente tem. A afinidade é a mesma, né? O carinho, exatamente. Né? E quando nasce a emoção Eu tava esperando por o meu que nasceu... Só que a gente não sabe, né, especificar o tempo, quando é que vai nascer. Aí eu ficava. Passei esse mês passado e esse mês. Aí eu fazia, painho, e aí, falta quantos dias? Aí ele disse, 15 dias. Aí eu fiquei lá, 15 dias contando. Passou os 15 dias, e agora, painho? Aí ele, não, agora eu não sei não. Aí a gente ficou naquela expectativa. E toda vez que eu ia pro sítio, era naquela expectativa de achar a minha égua pra ver ele. Aí quando eu chegava lá, tava no bucho dela ainda. Aí eu... Mas assim, vocês têm um costume, porque assim, eu conheço alguns amigos que dão nomes, os nomes trata assim, e até o próprio animal já atende pelo nome. Vocês também têm esse costume? Demais. Eu tenho, geralmente, o pessoal dá nome aos cavalos, né? Mas eu tenho gado também, e eu dou nome a todos eles. Então, pra eu diferenciar, cada um tem nome, por mais bestinha que seja, eu boto cada um no nome. Geralmente os cavalos... A moto do meu pai tem a zoada só da moto. Quando eles escutam a zoada da moto do meu pai, eles já sobem todos pra onde a gente tá. Aí se eu chamar, tem um que é Apolo. Se eu chamar Apolo, eu posso estar passando bem pertinho. Se eu gritar por ele, ele começa a relinchar. É uma conexão muito grande. Quem cria sabe a paixão que a gente tem por isso. Importante mesmo. E aproveitar aqui, eu vou mais uma vez nas redes sociais, porque a gente vai falar também da expectativa, se ela pretende só ficar na advocacia ou quer evoluir mais ainda na carreira profissional. Vamos lá, Frank. Vamos lá, a Josneide Corrêa também complementa aqui toda a minha admiração, minha sobrinha, filha e advogada, gratidão. A Natália Aparecida, parabéns, doutora Lívia, você merece todo o sucesso do mundo. E agora aqui eu queria fazer uma pergunta, agora é minha, pessoal mesmo, né? A minha esposa, ela se aposentou do ex-marido, falecido dela. Só que o INSS só deu 10 anos de aposentadoria para ela. Ela consegue rever essa aposentadoria? Pronto. Ela tem... Primeira coisa, se tem filhos menores. Tem não, com ele não. Primeiro tem que ver como ela solicitou isso. Geralmente, o que é que a gente solicita? A gente pede, comprova a dependência. A dependência econômica dela. Exemplo. Digamos que ela não trabalhasse e dependesse financeiramente dele. Quando a gente comprova essa dependência financeira, aí essa pensão fica pro resto da vida, entendeu? Mas quando a gente não comprova a dependência financeira, ou às vezes ela constrói nova família, aí eles dão um determinado limite, exemplo, 10 anos. É a mesma coisa de uma criança. Quando a gente pede a aposentadoria
para uma criança até ela ficar maior de idade, ela entrar numa faculdade e começar a trabalhar. Então, tem esse limite. Sendo comprovada a dependência financeira e ela dependia financeiramente dele, e ela não trabalha, não tem como se sustentar, ela consegue essa aposentadoria vitalícia. Porque ela não trabalhava, dependia dele, e é porque ela deu entrada através do sindicato, não foi via advogado. Eu acho que, não sei se na hora que fizeram, como foi que deram entrada, entendeu? O sindicato é a mesma coisa da gente, mas aí também é isso que você falou, depende de como solicitou e se realmente comprovou a dependência. Porque, exemplo, tem gente que tem filhos com 20 anos de idade e aí mesmo assim não são casados, mesmo assim a gente tem que ir lá no INSS e comprovar a união estável. Aí a união estável a gente tem que comprovar como? Com comprovando de endereço, que eles moravam na mesma casa. Mesmo tendo um filho, exemplo, eu tenho um filho de 20 anos e um de 3 anos. Então, comprova que eles tinham união estável há muito tempo. E comprovando de residência. Então, tudo isso são provas que a gente tem que levar, que eles viviam em união estável. Quando é casado, é muito bom, porque a certidão de casamento já é prova suficiente. Não precisa mais de nada. Mas quando é união estável, a gente tem que solicitar, que provar isso. E aí a gente tem que demonstrar que tinha dependência econômica. Aí também tem essa questão de como foi pedido. E aí pode ser que seja isso que tenha interferido na pensão dela. Respondida a pergunta, Frank. Vamos fazer a pergunta que o Matheus falou agora há pouco, sugeriu? Para que ver se vem a resposta. Planos futuros. Como é que vai ser? A doutora Lívia vai permanecer na advocacia, se profissionalizar ainda mais na sua área ou pretende evoluir ainda mais em algo maior? Eu já faço, quando eu saí da faculdade, eu já comecei a fazer minha pós em previdenciário e trabalhista, que é o que eu gosto e é também o que mais demanda lá no escritório. E aí eu estudo para concurso, eu quero passar em um concurso para ter mais estabilidade, mas eu amo o que eu faço, como eu disse no começo, e eu quero continuar na minha carreira como advogada e só complementar isso. Teve um passarinho de uma certa madeireira que me contou aqui, no dia que eu passei lá, Franca, eu não vou dizer o nome dele não, mas ele disse que assim, a doutora ela sonha muito também com a área da justiça mais ativa. Né? Não só defendendo ou advogando, mas mais ativa. Isso procede desse passarinho que estava voando lá naquela madeireira? Procede. O passarinho me conhece muito bem. Procede, sim. Eu fiz direito na intenção de começar a estudar para delegada. Porque eu quero muito. É uma carreira que eu almejo. Mas se não for para mim, eu também não vou estar questionando, não. Porque hoje, antes de começar a trabalhar como advogada, eu vi a advocacia como uma coisa. Hoje que eu pego a mão na massa, eu sei que é uma coisa totalmente diferente. Então, eu comecei a gostar. Eu não me imaginava como advogada, porque eu queria fazer concurso para delegada, para essas coisas. Mas hoje, quando eu começo, como eu estou trabalhando, eu vejo que também é uma possibilidade. Não que se aparecer uma nova oportunidade, eu deixe de lado. Mas aí quando as oportunidades aparecerem, é que a gente decide, né? O que é melhor, o que é mais vantagem. E o que eu vou querer, né? O que eu me identifique, o que eu esteja feliz fazendo aquilo. Importante aí, esse passarinho estava correto, viu, Frank? Passarinho sabe muito, viu? Qualquer dia eu vou chamar o passarinho. Inclusive, eu falei pro passarinho vir um dia também bater um papo com a gente. Disse, eu vou, mas tá me devendo a gente, né? E o Matheus não errou tanto, ela tem sonho de ser delegada, Matheus. Então, gente, aí, para aproveitar também aqui, já que tá aqui, vamos falar um pouquinho também do shopping. Vamos vender o peixe, né? Vamos. Como é que é o shopping pro pessoal visitar, né? O shopping, a gente diz, é no coração de Pilões. Todo mundo que passa por Pilões, passa por ele. Pode ser que não tenha visto, que é dificilmente, que ele é muito grande. Mas passou em Pilões, viu o shopping. E aí o shopping a gente tem primeiro andar com lojas lá de roupa, farmácia, escritório de advocacia como o meu, tem
De noite a gente tem uma lanchonete lá, burger, que é muito gostosa, inclusive. Tem vestuário, salão de beleza, cosméticos, ótica. Então lá é uma diversidade. Tem uma gama de possibilidades em um lugar só. Você entra lá e lá tem tudo que você procura. Agora eu vou fazer uma pergunta. O pessoal que estão lá na frente, vão ter um espaço na salinha de jogos no futuro, lá no shopping? Porque tem um pessoalzinho do dominó. Será que vai ter um espaçozinho aí? Olha, não é porque o shopping é da gente não, mas ele é muito concorrido. Hoje, graças a Deus, a gente não tem nenhuma sala disponível. Mas na hora que vagar uma sala, tem uma lista de pessoas que querem entrar. Na procura já. A procura, porque ele é no centro. A massa da população, no dia a dia, tá lá no shopping. A movimentação, a mobilidade urbana todinha acontece lá. Lá em frente ao museu, que é bem importante para a nossa cidade, o Museu Arqueológico de Pilões. E tá lá perto e tem tudo ao redor do shopping. Então ele é bem localizado e ainda o povo pede pra gente fazer mais lojas em cima dele para o pessoal colocar mais lojas ainda. Então é bem concorrido e é um lugar muito bom, é um investimento. Quando você traz um investimento para Pilões é muito bom, porque Pilões é uma cidade comercial muito boa e quando a gente escolhe um lugar no centro, a nossa vantagem é a gente sai vários passos na frente de outra pessoa que não escolhe no centro, né? Então a dificuldade é maior. Então eu digo lá que lá é o lugar essencial. Aproveitando, já desfrutando aqui a minha curiosidade, porque assim, quando se fala muito do local, a gente vai criando curiosidade, querendo saber mais. Como é que surgiu aí a ideia do shopping? Porque assim, o shopping geralmente a gente vê muito nas cidades grandes. E quando traz para uma cidade do interior é uma novidade muito grande. E quando ele consegue uma sustentabilidade, consegue uma evolução cada vez maior, justamente como você falou, de uma concorrência do pessoal querer o espaço e às vezes faltar o espaço, e aí o empresário já está por aqui para aumentar o terceiro andar, né? Não só o segundo. Mas assim, como é que surgiu aí essa ideia da criação do shopping? Pronto. Primeiro a gente não morava no centro, a gente morava no final da rua. E painho, ele queria muito que a gente fosse morar no centro. Aí apareceu a oportunidade no lugar do shopping, era uma casa. E aí a gente trocou nossa casa por essa casa no centro. E aí a gente tava morando lá, continuou morando. E aí painho começou a dizer, dá certo fazer uma galeria. Primeiro ele falava, uma galeria aqui, um empresarial. Aí a gente foi amadurecendo a ideia, começamos a juntar nossos recursos, né? E aí eles, não, vamos fazer um shopping. Aí a gente até falou, a gente foi até um pouco humilde, porque a gente botou mini shopping, mas é um shopping. Aí eu disse, pai, não, a gente tem que botar só o nome shopping. Porque não é desmerecendo nosso shopping, não. Mas ele é um shopping, ele tem tudo. Não é porque ele só tem primeiro e segundo andar, não é como os shoppings da cidade grande que ele tem que ser mini. Eu disse, não, vamos tirar o mini, colocar shopping. E ele é muito bom, muito bom. Todo mundo, até pessoas que vêm de fora de Pilões, quando perguntam onde é que tem um ponto para alugar, vão direto no shopping. Mesmo não tendo nenhum, mas vão direto lá. Aí diz, olha, quando vagar, fala com a gente que a gente vem. Então, ele é no lugar primordial. E aí, a gente já fez o shopping pensando no nosso futuro, né? É um investimento muito bom para qualquer pessoa que for fazer um empreendimento. Tendo um lugar bom, investindo nele, é só você fazer um investimento para o futuro. Importante aí, pela forma como você fala, porque assim, seu pai tinha uma visão futurística, né? De trazer uma evolução para a cidade. E às vezes isso serve de exemplo para outros municípios, outras cidades, porque às vezes o pessoal tem um sonho, quer realizar, fazer alguma coisa e fica ali meio cismado. Não, mas eu não vou fazer isso. E como você falou aí, a questão também do mini shopping, eu também concordo. O shopping traz a sensação que ele vai continuar crescendo cada vez mais. Quando coloca mini, fica só naquilo. Né? Então, o shopping traz essa evolução muito grande. Como você falou assim, um espaço, o pessoal perguntando assim, mas assim... Há outros empreendimentos que vocês também têm em frente em trazer para Pilões ou vão partir só na criação do gado e do cavalo aí para também
fazer aqueles passeios turísticos para a gente conhecer, porque a nossa região é muito boa para o turismo e esses passeios é muito bom também, né? Muito bom. Não, a gente não para aí, não. A gente fez um loteamento lá no shopping. E aí a gente vendia o terreno, vendia a casa. E aí foi um lugar que era, assim, bem pouco movimentado e pouco valorizado. E quando a gente trouxe o loteamento para lá, já foi outra coisa. Já investiram, as outras pessoas começaram a investir, começaram a ter a visão daquele lugar diferente. Só por conta de um loteamento. Então, a visão, a importância da gente investir num lugar muda toda uma rotina. Toda a vizinhança, a visão que as outras pessoas têm daquele lugar e acabam investindo nesse lugar também. E lá em Pilões, a gente, apesar dos meus pais não serem de lá, os dois são de Areia, mas eles sempre investiam em Pilões. Então, meu pai com os irmãos dele trouxeram um mercadinho para Pilões, eles faziam a feira em Pilões, e aí, aos poucos, meu pai e o irmão dele, Adriano, moraram em Pilões, e aí, constantemente, a gente investe. E a gente sempre... Meu pai tem essa visão muito futurista. Ele vê um negócio ali, dá certo para aquilo. Ele disse, vamos passar e rezar para que aquilo dê certo. E aí a gente não vai parar nisso, inclusive a gente tem outro investimento para trazer, mas aí tudo leva tempo, né? E aí futuramente pode ser que a gente venha aqui e conte a novidade. Então o pessoal de Pilões já fica atento que vem novidade por ela. Segurou e escapuliu. Puxou rápido ali, viu? Pra mim ia falar igual da Atena, põe exclusivo. Quase faltou, já ia soltar a vinheta, né, Frank? Mas muito bom. Vamos mais participações, Frank? Vamos lá, Inácio. Deixa eu ver aqui. Quem tá com a gente aqui é a Catarina de Sena. Essa eu já falei. Não, parabéns, você é um orgulho. Catarina. Ana Lúcia, ela pagou, mas escreveu aqui: boa noite, minha princesa, você merece tudo de bom, que Jesus lhe abençoe, você está de parabéns, um grande abraço, minha princesa. Com você, Inácio, foi a Ana Lúcia. É agora que eu deixo os agradecimentos aí a todos os participantes e, claro, a doutora Lívia vai também, né, mencionar aí as participações do pessoal, né? Obrigada Antônio Pereira, Ana Lúcia e todo o pessoal que tava aí acompanhando, que é muita gente, né? Aí a gente tenta decorar os nomes, mas aí vem um e outro e a gente esquece. Mas principalmente a minha cidade, que eu vim pra cá, mas eu tô vendo a maioria dos comentários é da minha cidade. Então, muito obrigada, o pessoal da minha cidade, todo mundo que veio comigo, meus pais, Wanda, que é uma professora top. Foi professora sua também? Não foi não. Tem uns professores meus que até hoje são traumatizados, sabe? De tanto eu brincar com os professores, inclusive tem uns aqui que vieram, né, Frank, fazer aqui, depois de muitos anos vieram fazer o podcast, e eu olhava assim e dizia assim: mas professor, lembra-se? Lembro. A outra professora também é Helena, e que vieram me acompanhar, né? E muito obrigada por todo mundo que estava participando. Obrigada também a você, a Franklin, por abrir esse espaço. Eu digo a importância desse podcast para qualquer cidade, né? E como eu lhe disse, fazendo um podcast, uma live, pessoas do mundo inteiro. Teve gente aí de São Paulo, foi do Rio, que podem assistir e a gente ter conhecimento de grandes informações. Então, só agradecer e dizer para todo mundo que eu trabalho em Pilões, no shopping, Petrônio Lopes. E eu tenho meu Instagram, que é a doutora Lívia Correia Lopes, para quem quiser seguir e acompanhar lá. Todos os dias eu estou alimentando minhas redes sociais. Tenho lá, posto diariamente várias informações, que é de grande importância para todo mundo. E vou deixar meu contato para quem quiser entrar. Falar comigo, 9859-6914. Quem quiser é só mandar um alô e agradecer a todo mundo, agradecer a vocês pela participação, pelo convite, agradecer Wanda por ter intermediado e também a cidade de Arara, né? Que é a cidade que meu tio morava e eu tenho um grande carinho por essa cidade. Nós que agradecemos, agradeço mais, obrigado à professora Wanda que intermediou, essa sua participação foi muito importante. Agradecer seus pais pela presente, a professora Helena, obrigado por estar presente com a gente.
Fico feliz, encontrei aqui uns conterrâneos, né, da terra do meu pai, que é Areia. Então, feliz, o pessoal de Areia, tem um carinho enorme também pelo pessoal de Areia. Então, muito obrigado, e vai estar sempre aberto aqui o podcast, quando você quiser participar. Olha, tem uma novidade, tem aquela exclusiva que eu não consegui contar naquele dia, então vai estar o espaço aberto aqui sempre, viu? Eu vou vir contar a novidade. Quando eu tiver com a novidade pronta, eu volto aqui para contar a vocês. Tá certo, muito obrigado, que Deus abençoe, que sua carreira consiga evoluir cada vez mais e que a gente possa, lá na frente, dizer, ó, doutora Lívia participou com a gente, tá vendo? A gente pode lembrar e dizer, ó, conhece aquela advogada famosa? Ela já veio lá no nosso podcast, tá certo? Graças a Deus. Obrigado mesmo, gente, que Deus abençoe vocês, a todos que estão nos acompanhando, aos nossos parceiros, patrocinadores. Frank, obrigado mais uma vez, meu amigo, mais uma vez, não digo amigo, mas um irmão que eu encontrei para essa parceria do nosso podcast, que cada vez mais possa crescer e evoluir, não é isso, Frank? Isso mesmo, estamos aí. Gente, obrigado de coração, e quando eu costumo dizer aqui ao finalzinho de cada podcast, quinta-feira, se Jesus não me chamar antes, eu venho. Se ele me chamar, Frank vem sozinho, eu não venho mais, tá certo? Grande abraço, se Deus quiser, quinta eu volto, hein? Tchau, gente, fica com Deus.